13º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage. Boa tarde a todos. Meu nome é Cláudia Laitano, sou jornalista do jornal Zero Hora, de Porto Alegre. Estou aqui com a Andreia, porque a gente, nesta missão dificílima de conversar com o homenageado desse congresso da Abrage. E aqui, antes de começar, o Zuenir estava nos contando de como foi linda a homenagem ontem, de como foi as pessoas que estavam aqui, como foi emocionante. Eu queria começar falando um pouquinho da noite de ontem, para quem não estava aqui ontem. Foi das tardes mais sofridas da minha vida profissional e depois das minhas noites, mais alegres das minhas noites. Eu disse o seguinte, eu não me lembrava de ter ficado tão nervoso, a não ser na minha primeira matéria. Imagina quanto tempo isso, né? Porque foi realmente, bom, você ser, né, reconhecido, admirado, homenageado pelos seus pares, não tem coisa melhor, né? Então, mas aquilo foi, eu estava contando, e não é piada, que pouco antes de começar, eu estava tão nervoso, tão tenso, e chegou alguém da organização e disse, Zuenir, eu tenho uma boa notícia para você. Eu falei que foi cancelado tudo. Não era isso, era uma outra coisa. Enfim, então aí eu esqueci de combinar com as duas que, enfim, não valia pergunta difícil. Pergunta difícil seria para o Luiz Fernando Veríssimo, que hoje até não está aqui, eu acho que por isso mesmo ele não veio. Porque, na verdade, eu proponho inverter. Eu estou muito mais curioso, né, em relação a elas, ao novo jornalismo, né, do que elas a esse velho jornalismo que ninguém aguenta mais. Tem gente que veio ontem aqui, né, e eu dizia, mas não devia ter vindo, porque eu vou repetir as mesmas piadas, repetir as mesmas coisas, dizer as mesmas frases e tal. Enfim, então, quem veio ontem aqui, um deles, pelo menos corajoso, já deu uma desculpa, né, dizendo que ele está com Alzheimer precoce. Tá? Então, mas, enfim, realmente, vamos ver se a gente conversa, né, André? E, André, e o susto maior que eu tive quando o Tiago Erdi chegou para mim e disse, olha, você se prepara, porque a Andréia se preparou. Eu falei, bom, ela sem se preparar já é o que a gente sabe, né? E aí ficamos conversando aqui, e eu digo, não sei por que ela ainda não foi processada por assédio, né? Porque ela faz isso com os entrevistados. Né? Mas com você vai passar, sabe? Eu até tentei, vou te falar isso. Eu brinquei até com alguns colegas nossos, que são mestres também, que só tinha um jeito de não passar vergonha aqui do seu lado, né? Porque, primeiro, que o Zuenir ele tem essa capacidade de fazer com que a gente se sinta igual, né? Assim, ele é tão humilde, é uma palavra que todo mundo com quem eu conversei usou comigo. E quando eu disse que só tinha um jeito de não passar vergonha nessa mesa aqui, que era conversar com pessoas que conviveram com você, trabalharam com você, são seus amigos, colegas, e para nós de gerações um pouco mais jovens, pouco mais jovens, né? São mestres, era entrevistá-los sobre você. Então, Zuenir, eu e a Cláudia, a gente combinou, tentou combinar, porque a gente sabe que você vai dar a volta na gente, que você é Zuenir Ventura, não tem jeito. Eu conversei com Hélio, conversei com Dorrit, Anselmo, Chechel, Maria Ribeiro, Renata Lopretti, pedi histórias deles sobre Zuenir Ventura, histórias que a gente não conhece para você contar. Você acha que isso me tranquiliza? Eu estou vendo. Eu estou gostando dessa sensação de deixar assim nessa saia justa. Mas eu queria começar com a do Hélio e da Dorrit. Na verdade, eu procurei primeiro a Dorrit e ela me encaminhou para Hélio Gaspari. Imagina. Na hora que eu liguei para o Hélio, eu falei, isso aqui... Até brinquei, estava contando para o Zuenir que essa semana na TV, tudo que me pediam, eu falava, não tenho cabeça para fazer, porque eu estou aqui entretida em outra coisa. E a Dorrit contou uma história, primeiro, sobre como você foi apontado num documento, numa apreciação semanal do SNI, um documento como uma espécie de coordenador da infiltração comunista na imprensa, quando você estava na Visão. E Hélio, quando eu telefonei para ela, falou, pede mais informações para o Hélio, porque ele tem esse documento que foi encaminhado ao Geisel, e como, de fato, ali, graças a essa informação ter sido encaminhada para o Geisel e não para o Segundo Exército, como o Zuenir escapou
do que a gente viu que não escaparam outros tão nobres jornalistas como o Vlado. E ele me encaminhou esse documento. Eu vou ler para vocês aqui o trecho. Eu quero que você fale sobre essa época. Diz o seguinte, o documento: apesar de ter demitido mais de uma dezena de jornalistas esquerdistas, tendo em vista a sua nova orientação de combate à estatização das empresas, ainda mantém, aí está falando aqui da visão, em seus quadros, Zuenir Ventura, entre colchetes, comunista, apontado como coordenador das campanhas que o PC desencadeia na imprensa e também do remanejamento dos jornalistas esquerdistas nos órgãos de divulgação do país. Aí, palavras do Hélio para mim. Andréia, ele era o armador do time. Era isso que o Zuenir fazia ali. E o Zuenir, de fato, se esse veneno do SNI estivesse no radar do Segundo Exército, o Zuenir estaria apanhando até hoje. Palavras do Hélio Gaspari. Então, eu queria que o senhor contasse um pouco dessa... Eu chamo o Zuenir de você. Mas você viu que eu chamar de senhor, né? Eu vou me sentir um político. Sabe por quê? Porque o Zuenir, depois eu quero contar um pouco da minha experiência com o Zuenir, mas eu vou contar no final da palestra. Eu queria que você falasse um pouco sobre este episódio aqui, desse documento que o Hélio cedeu. Por isso que o Hélio ontem, né, terminou dizendo isso, né, que hoje ia haver essa revelação, porque ele realmente é que revelou isso. Mas eu descobri, na verdade, isso da seguinte maneira. Eu, quando abri lá o acesso aos os documentos do DOI-CODE, que era, enfim, tudo que registrava, né, da época e tal, eu fui ver, podia ver os documentos, eu fui ver a minha ficha lá. E aí, quando eu acabei de ler, eu falei assim, bom, eles têm razão de terem me prendido, sabe, em 68, porque se eu era isso, eu devia estar mesmo na cadeia. Porque dizia isso, quer dizer, não era o Roberto Marinho nem o Nascimento Brito que mandava na imprensa no Rio de Janeiro, era eu, né, o indivíduo Zuenir Ventura, isso eu demitia e admitia quem queria, né, na imprensa e tal. E, para vocês terem ideia do que era, quer dizer, a paranoia, eles acreditavam nisso, quer dizer, isso aí realmente para eles era verdade. E eu não tinha, sabe, nenhuma militância política, nunca fui do Partido Comunista. É claro que era uma época em que você tinha que tomar posição, ou você era contra, né, aquilo que estava lá, quer dizer, ou então, quer dizer, você era a favor das trevas, então não tinha muito, né, como escolher. Mas eu não tinha nenhuma interferência, nenhuma militância, assim, sabe? Era uma coisa. E isso depois, quando eu fui preso, isso veio para mim de outra maneira, que foi o seguinte: André, quando mataram o estudante Edson Luiz, em março, né, que deu, enfim, na verdade, começo a tudo começou ali, né, quer dizer, o movimento, e é a coisa curiosa, porque o 68, você fala muito no 68 francês, no maio de 68, né, francês, tal, como se tivesse começado tudo ali. E, na verdade, começou aqui. Começou no Rio de Janeiro, no dia 28 de março, quando mataram o estudante Edson Luiz. Aí teve o velório, foi todo mundo, teve o enterro, né? 50 mil pessoas, né? Foi uma coisa. Né? E eu trabalhava na revista Visão com o Ziraldo e com o Washington Novaes, e era num prédio em cima, assim, em frente ao restaurante do Calabouço, que era um restaurante dos estudantes pobres e tal. E toda tarde, às 6 horas da tarde, não tinha manifestação lá dos estudantes, e a polícia ia e tal. Uma determinada, no dia 28 de março, né, de 68, 2 meses antes da passeata dos 100 mil, nós ouvimos aquilo que podia ser um tiro. Isso parecia, eu acho que foi um tiro. Aí nós descemos, os 3, para ver o que tinha acontecido. Era logo embaixo, né? E aí o corpo do Edson Luiz já estava sendo carregado pelos colegas até a Assembleia, onde teve um velório e que a sensação todo o Rio de Janeiro tinha passado por ali aquela noite, e no dia seguinte para um enterro que foi, enfim, com 50 mil pessoas gritando, e se fosse um filho seu, matar um estudante, e se fosse um filho seu e tal. A classe média, quer dizer, a opinião pública, estava muito reticente até aquele momento em relação ao movimento estudantil e tal. E aquilo realmente foi a grande convocação, aqueles 50 mil estudantes, quer dizer, pessoas que tinham ido ao enterro, 2 meses depois eram 100 mil, né, na emblemática passeata dos 100 mil e tal. Então, fui lá no velório, acompanhamos até lá e tal. Aí, depois do AI-5, quando eu fui preso, o meu coronel, o coronel Pimentel, virou e disse o seguinte: mas antes disso,
Isso foi em março. Em maio, a revista me deu uma viagem para Paris, me deu passagem para eu ir a Paris e tal. E eu cheguei lá na hora em que estava pegando fogo em Paris. Bom, então o coronel dizia assim para mim: o senhor, no dia tal, assim, o senhor estava no velório, que nós temos fotografia. Aí eu dizia, não, eu estava lá, e contava essa história que eu resumi aqui e tal, tal. Sim, mas depois, em maio, o senhor estava em Paris. É muita coincidência, né? Aí eu dizia, coronel, é muita coincidência. E ele dizia, mas é muita coincidência. E eu dizia, é muita... Ficou esse diálogo maluco, né? É muita coincidência. Eu dizia, é muita coincidência. É coincidência, é muita coincidência. Na cabeça dele, quer dizer, eu tinha agitado aqui, né, e depois fui, 2 meses depois, fui lá para Paris fazer o mesmo lá, porque no dia que eu cheguei, estava pegando fogo. Agora, e aí, até hoje, se ele é vivo, eu gostaria de saber se o coronel Pimentel, eu acho que ele ainda acredita, né, nisso, ele ainda acredita que eu botei fogo aqui no Brasil e depois fui lá para incendiar Paris e tal. Então, realmente, essa era a paranoia, né? É difícil hoje você devolver para o jovem aquele clima, esse clima de perseguição, esse clima de infiltração. E as coisas, quer dizer, se justificavam a paranoia. Porque eu era professor, hoje sou aposentado, professor universitário, e em cada sala de aula você tinha um infiltrado, você tinha um agente, né? Provocador, como se dizia na época lá. Então, era complicado, porque era muita paranoia com razão. Eu me lembro que eu fui paraninfo de uma turma, e no dia que foram me comunicaram 5 alunos, e eu fiquei muito feliz, né? Enfim, era paraninfo de uma turma e tal, a coisa e tal, tal. E aí, depois, né, na prisão, num determinado momento da prisão, quando pegaram uma gravação, enfim, houve muita gravação, mas o que interessa é isso, em que eu disse uma frase, que eu me lembro por acaso, não sei agora, não me lembro qual é a frase, em que eu só tinha dito naquela manhã para aqueles 5 alunos. Quer dizer, um desses alunos, enfim, que me adoravam, né, e eu, imagina, foram, a comissão me convidar, tinha me entregue, tinha me dedurado, entendendo? Tinha feito. Então, realmente foi um tempo, mas eu acho que eu já me excedi aí, né, da resposta, né? A Cláudia quer pegar. Não, eu queria que falasse um pouquinho da experiência da prisão, né? Porque a sua prisão levou a sua mulher a ser presa, seu irmão a ser preso. Foi, mas olha, a prisão eu até falo com muito cuidado, porque não foi dos piores momentos da minha vida. Sob certo aspecto, foi até o melhor momento. Porque, enquanto isso, o Caetano e o Gil, por exemplo, estavam em outro lugar, sofrendo muito mais e tal. Mas um dia chegaram lá de manhã em casa e disseram o seguinte, me chamaram para prestar esclarecimentos. Coisa rápida, eu vai, enfim, prestar esclarecimentos, não sei o que e tal. E fui eu para lá de manhã. E aí, sei lá, 4 horas da tarde, né, Mary? Eu não aparecia, então ela resolveu, enfim, acho que levar roupa, sei lá, fui lá, descobri onde eu estava, né, que não era uma coisa fácil naquela época, e levou roupa para mim, já achando que eu ia ficar lá pelo menos uma noite, então eu fiquei depois mais de 3 meses. E foi para lá e foi presa, ficou lá. Meu irmão, que morava com a gente, estava lá, também foi depois e foi preso, e esse pior, porque ele não tinha diploma universitário, então foi lá para o porão do SOPS, né? E era o SOPS, não era o DOPS e tal. Mas eu caí preso, sabe com quem? Com o Hélio Pellegrino, por exemplo. O Hélio Pellegrino era o maior psicanalista, um dos maiores até hoje do Brasil, e naquela época as pessoas pagavam fortuna para se analisar, né? Entravam na fila. E eu fiquei com ele, sozinho, durante meses, né? 3 meses, só que inverteu, era escuta, né? Eu escutava, ele falava, eu escutava, ao contrário, né, do que era comum, né? Ele escutava e as pessoas falavam e tal. Então, eu digo isso, né, que foi enfim, foi uns 3 meses que eu não posso dizer. E ele muito amigo do Nelson Rodrigues, né? Acho que a saída da prisão também é legal de contar. Também é legal, porque aí o Nelson Rodrigues, que era odiado pelo seguinte, genial, né, sempre com humor incrível, ele detestava o movimento estudantil, né, era contra os jovens, né, e tal, dizia para os jovens assim, quando os jovens, o que os jovens devem fazer? Assim, envelheçam, né, era o único conselho que ele dava. Né, e ele era amigo dos generais, está entendendo? Então, e o Hélio acabou sendo preso por causa das hipérboles do Nelson, né, que dizia assim, ele vai lá assim, naquela voz bovina, esse Nelson, esse psicanalista, o discurso dele move montanhas. E os militares
acreditavam nisso literalmente. E aí prenderam o Hélio, pelo menos essa é até a teoria, e parece que é verdade. E então o Nelson, como um penitente, né, personagem dele, como se fosse ia lá todo dia. As primeiras vezes que nós estávamos ainda numa cela, sozinhos os dois, eu virava as costas para ele. Tinha ódio. Esse cara, sabe, não tinha como. É difícil mostrar isso para vocês hoje, mas ele era odiado, porque você não tinha como não rir, né, das piadas. E eram piadas, né, tem uma que eu me lembro até hoje dele com Arnaldo Jabor, né, que o Jabor muito alto, bonito e tal, que o Jabor no meio da passeata, tomando sorvetes, e o povo está com fome, o povo está com fome. Ele contava isso como se fosse verdade, botava isso nas crônicas e tal. Enfim, e o Hélio dizia para mim assim, você fica fazendo pirraça, um Nelson é assim mesmo. E eu custei, sabe, a virar as costas, e depois realmente era ridículo, né, ficar os três ali e eu de costas fazendo pirraça, né, não queria ver o Nelson. Bom, aí acabei amigo do Nelson, e o Nelson, enfim, eu só saí porque ele conseguiu, né, que o Hélio fosse solto, né, um determinado dia lá, com um general daqueles poderosos dele, e na hora de sair, o Hélio falou, eu só saio se o Zuenir sair também. Hélio, mas essa doce figura, ele chamava todo mundo de doce figura, e se essa doce figura do Zuenir jogar uma bomba depois aqui na gente? Então, e aí ele tinha essa coisa. E depois ficamos amigos, enfim, eu acabei fazendo as pazes dele com Alceu Amoroso Lima, mas, enfim, foram momentos assim que, por exemplo, a prisão não foi, sabe, porque enquanto isso tinha gente sendo torturado. É claro que não tinha a menor graça não ser essa, porque você não sabia o que ia acontecer com você, né? Porque eles chegavam, de repente, e diziam, você arruma os pertences, arruma seus pertences. Ah, para onde? Não sei, arruma os seus pertences. E a gente acabou também separado lá os dois por uma bobagem dessa, entendendo? A gente tinha 15 minutos, isso um período de podia receber visita, e tinha 15 minutos de sol. A tua trajetória tem muito a ver com a trajetória do Vlado também, né? Vocês quase... Não, uma vaga na TV. Exatamente. O Juca de Oliveira que dizia, você que devia ter morrido no lugar do Vlado, e era verdade, porque nós éramos muito amigos e trabalhávamos na mesma revista, ele em São Paulo, eu aqui, e a gente trocava, eu ficava na casa dele, ele passava o carnaval aqui com os filhos, ficava na minha casa. E aí, um dia, lá da TV Cultura, ligaram para mim, lá o chefe, não sei o que, lá, se eu queria ir a São Paulo, receber não falou um convite, mas queria conversar comigo se eu ia. Eu falei, não, claro, fui lá e tal. E fui, e era um convite para chefiar o departamento de jornalismo da TV Cultura. Eu antes tinha falado com o Vlado, a gente falou, Vlado, eu estou indo aí a São Paulo e tal, imagina que vou conversar lá, numa coisa lá que eu não sei bem o que é, pode ser que seja uma proposta, não sei o que e tal. Falei, então depois a gente conversa, você vem aqui. Aí eu fui para lá e era essa proposta. Aí eu cheguei na revista Visão, liguei para o Vlado desceu, nós fomos para o Botequim, e ele disse, qual é? Eu falei, não, conta a sua primeiro. Eu falei para ele, não foi o que... Aí ele falou, não, é o seguinte, me fizeram uma proposta, você viu o calhorda do cara lá da TV, que era a mesma proposta que tinha feito a mim. E ele estava, na verdade, fazendo um leilão, né? Eu acho que ele estava querendo saber quem dava menos, quem cobrava, não sei. O fato é que... Aí eu fiquei assim, o Vlado, e a sua? O que era? Não, comigo é outra coisa, do Jornal do Brasil, enfim, eu lá inventei uma mentira, e o Vlado acabou indo, né, aceitando, claro, porque se eu dissesse para ele que eu tinha recebido, ia ficar aquela disputa, né, quem ia, é claro que cada um ia abrir a mão para o outro e tal. Então, ele foi, e aí aconteceu o que aconteceu, né, quer dizer, ele foi assassinado lá, né. Então, eu me lembro do Juca de Oliveira dizer, você que devia ter morrido, você que devia ter morrido e tal. Mas eu estou misturando muitas histórias aí, né? Me edita. Mas é bom assim. Edita um pouco aí também. Eu falei que uma das coisas, uma palavra convergente em todas essas conversas que eu tive com colegas seus e mestres nossos, foi de que sempre o Zuenir muito generoso, humilde, mas também, em todas essas entrevistas sobre o Zuenir que eu fiz, todo mundo diz assim, André, o Zuenir sempre foi repórter, até quando ele era chefe. Aí o Chechel e o Anselmo, os dois contaram a mesma história. Eu achei muito curioso. Assim, a primeira coisa que eles lembraram quando eu perguntei sobre isso foi sobre a bomba do Rio Centro. E o Chechel falou assim, que quando eles estavam... O Anselmo disse que era plantão dele. Ele estava na redação. O Chechel não ficou claro para mim se ele estava na redação ou não, de plantão, se ele foi convocado, mas ele disse assim que você, quando
quando você foi acionar as pessoas ali para cobrir, você falou assim, vamos lá. Aí o Chechel, Andréia, você sabe melhor do que eu. Quando o chefe fala vamos lá, é para o repórter ir, não para o chefe. Mas ele falou, qual não foi a nossa surpresa quando o próprio Zuenir foi lá? Então, eu queria que você contasse um pouco dessa cobertura e desse momento ali na redação com os colegas, como foi. Foi um dos momentos, sabe, que essa bomba, né, foi em 1981 e tal, a bomba do Rio Centro foi, enfim, foi um dos choques, dos traumas daquela época, né, enfim. E aí foi numa sexta-feira. Ontem alguém estava lembrando, né, que o chefe de revista, né, tudo que não quer receber uma notícia, né, dessa que você tem aqui, né, cobrir já de madrugada, né, virar a revista toda, mudar tudo e tal. E aí eu achei que, enfim, tinha que ir, evidente, não só por... Não, eu acho que sou, sabe? Eu digo que faz totalmente a diferença, o chefe? Essa é a grande diferença do jornalista, estar em loco, ou você acha que... Mas nem por isso. A teoria, essa interpretação é a interpretação de amigo, né? De que eu, não sei o quê, gênero. Não, é porque eu tenho essa coisa. Tanto quando pergunto o seguinte, qual é a melhor, a qualidade do jornal, do repórter e tal. Eu falei, a primeira é a curiosidade. Quer dizer, você tem essa curiosidade pelas coisas, por tudo, né? Eu acho que sem isso você não faz um repórter, né? Quer dizer, eu fui tudo, sou hoje menos um cara blasé, está entendendo? Eu sou repórter, não sei, digo isso com naturalidade, não teve nenhuma intenção generosa, né? Imagina e tal, é o repórter, a profissão. Não, é porque eu acho que realmente, está entendendo? Eu gosto dessa coisa. Eu acho que eu fiz grandes amigos, né? Coisa como repórter, assisti a grandes. Eu tenho um livro que é um dos melhores livros, por isso, Minhas Histórias dos Outros, em que eu falo, né, dos personagens que eu só encontrei, só fiquei amigo, só convivi, só fiz alguma coisa de importante pelo país, por isso, porque era repórter, entendeu? Essa coisa de você estar lá, né, no lugar, né, na cena do crime, quando for o caso, né? E então eu acho isso, não é eu acho por obrigação, tá entendendo? Ou por esperteza, porque com a curiosidade te leva a descobrir muita coisa. Então essa não foi a única. Eu pensei que tivesse falar de uma outra que me contaram, que lembraram ontem, que essa é mais engraçada e menos dramática. É que um dia, quando na véspera de um dos papas me veio aqui ao Brasil, ele foi ao Rio, e aí os jornais, né, todos calculando, né, quantas pessoas iam. Então falava em 1 milhão de pessoas, em 2 milhões de pessoas, em 3 milhões cada uma. E aí, quando chegou, quer dizer, a revista saía como sai no fim de semana. E aí eu disse, mas que número eu vou dar? Né? O que eu vou mandar para São Paulo? Quantas pessoas estavam nesse comício, nessa missa campal e tal? Então, eu fiz uma coisa que parece, virou lenda e parece coisa de maluca e tal, na época era, né? E que foi o seguinte, eu falei, como é que eu vou descobrir, né? Se 1 milhão, ou 2, ou 3 milhões, o que eu vou mandar para São Paulo? Aí eu tive a seguinte ideia, uma ideia rasteira até. Eu botei no elevador, um determinado número de repórter, e calculei se eram 7, 8, não me lembro, em 2 metros quadrados, 1 metro quadrado e tal. E fui lá para o lugar, para o local, né? Só que lá estava a polícia, estava todo mundo lá. E eu, enfim, aparentemente, aquele maluco com a trena, né, medindo e tal. Mas aquilo me permitiu, a única certeza matemática que permitiu o seguinte, se no elevador de 2 metros quadrados, com tantas pessoas, né, então, esse multiplicado pelo número, eu ia dar, tinha o número mais ou menos correto, certo e tal. E que não, eu submeto a vocês, não era uma coisa maluca, né? Não era eu não sou quer dizer, na época até para não é porque é isso, mas parecia, sabe, aquele virou uma anedota, virou um folclore. Até hoje, Joaquim, por exemplo, não me perdoa, ele conta isso para todo mundo, mas conta com muita graça e conta realmente com o maluco lá. Aquele maluco era chefe da redação e foi para lá para medir. E foi de madrugada, claro, quer dizer, aquele maluco lá de madrugada medindo. Mas era isso, e foi, eu acho que o número que mais se aproximou do número verdadeiro e tal. Repórteres cansam em algum momento, 40 anos, e você foi longe fazendo reportagem. Eu vi você dizendo que a sua reportagem, que tinha sido mais impactante existencialmente, tinha sido no Acre, a morte do Chico Mendes. Eu
Primeiro, porque eu comecei muito tarde, né? Entendendo? Como eu me lembro que uma vez uma colega fazendo um perfil meu e falou que eu era o contrário era a pirâmide invertida, porque, na verdade, eu comecei já velhinho, quer dizer, eu fui fazer lá no ar com 58 anos, quase 60, porque eu era chefe no começo, era só chefe, e sempre dizendo o seguinte: o bom do jornalismo não é a chefia, o bom do jornalismo é realmente a reportagem. Então, olha, começa tudo com 68, que não foi uma reportagem de campo, né, foi um retrospecto e tal, mas é assim, aí logo depois que eu acabei essa reportagem, essa série, primeiro, enfim, a reportagem de 68, o Marcos Sacorreia me chama, ele era o diretor de redação do Jornal Brasil, e diz: olha, eu quero que você vai para a Amazônia fazer uma matéria. Aí eu me lembro que eu disse, e parecia também piada, mas eu falei: Marcos, eu sei que quer me demitir, tem outros meios para você me demitir. Eu detesto floresta, eu morro de medo de cobra, tudo verdade. Eu realmente não sei nada de lá, eu não posso ir para lá, quer dizer, não. Aí ele falou assim: não, mas olha, para com isso e tal, não sei o quê. Eu vi que não tinha jeito, porque ele tinha me ajudado muito, né? Quando eu fiz o 1968, eu fiquei 10 meses trabalhando dentro da redação, ficava até tarde, enfim, o jornal nunca me chateou. Eu tinha, de alguma maneira, que recompensar isso, né? Retribuir isso para o meu chefe e tal, que tinha sido. Aí eu falei: então você me dá um mês para eu estudar um pouco a Amazônia. Aí realmente passei um tempo fazendo entrevistas, né? Ouvindo gente, que eu até hoje digo assim: o jornalista não sabe nada, ele sabe quem sabe. Então, é um pouco isso, quer dizer, fui lá saber quem sabe, né, da Amazônia. E a ideia do Marcos era passar, eu começava pelo Acre, era um mês depois da morte do Chico Mendes, que eu não sabia quem era direito, entendeu? Tive que também mergulhar no Chico Mendes e tal. Já era conhecido lá fora, já era um mito, já tinha recebido o prêmio da ONU, mas aqui no Brasil era meio desconhecido, inclusive por nós, jornalistas e tal. Então, passei fazendo aquele curso, né, do Acre e tal, e fui para lá, para descer no Rio Branco, né, na capital, para começar a tal série, né, que ele queria que fosse sobre a Amazônia. E aí, aquela coisa de acaso, né, quer dizer, tudo na minha vida aconteceu por acaso, tudo, olha, vocês não acreditam, né, mas tudo. Eu só não consegui até hoje descobrir se eu também não fui gestado e gerido por acaso. Porque tudo, sou jornalista por acaso, escritor por acaso, tudo realmente aconteceu por acaso. Eu chego lá e conheço um cara chamado Elson Martins, que tinha sido muito amigo do Chico Mendes. E aí não sei como e tal. Bom, naquela tarde que eu cheguei lá, estava a imprensa do mundo todo lá. Eu me lembro, lá aparecia, você tinha a televisão holandesa, a televisão japonesa. Era um circo, né? Uma coisa assim realmente impressionante. Eu sei que eu fui para o hotel com esse amigo meu, levar as malas, e ficamos lá tomando uísque no quarto, com ele e tal, o Elson, até hoje, meu querido amigo. E ele falou assim: Ozônio, se fosse você, eu não ia embora, não, eu ia ficar aqui. Eu falei: mas não tem que estar a imprensa do mundo todo aí, ninguém. Ele falou: não, olha, eu acho que se você ficar aí, você vai descobrir coisa. Eu falei: mas descobrir o quê e tal? Mas aí, confiado nele, esse cara tinha sido importantíssimo na vida do Chico Mendes e tal, eu mandei, na época, era um, como é que chama isso? Não tem mais, não é mais e-mail, era um telex, né? Quem disse isso é a Mary, né? A Mary fica aí para... A Mary no ponto. Mary no ponto, né? E aí, quando eu levo sempre a isso, porque ela, primeiro, quando eu estou falando demais, ela faz assim, menos, né? E quando faço muita gracinha também, ela corta e tal. Então, toda hora eu olho. Então, realmente foi um telex, mandei telex. E o Marcos: olha, incrível. Não, você que sabe. Aí eu fiquei, bom, para resumir, eu fiquei mais de um mês lá, e não precisando fazer matéria todo dia. Quando um jovem repórter chega para mim: como é que foi? Eu falei: primeiro o seguinte, cara, não se iluda, eu tive um mês para fazer aquela matéria. O jornal, eu não precisava mandar o jornal, mandou um repórter, um grande repórter, para fazer o dia a dia. Então, aí, meu caro, você quando tem um mês para fazer uma matéria, então, olha, não se iluda, não fica complexado, não, porque foi isso. Eu tive um mês para fazer essa matéria. E aí comecei, evidentemente, a ir para isso em Rio Branco, para Chapuri, que era a terra do Chico Mendes, que ficava, enfim, você levava 180 quilômetros, eu acho, de lá e tal. E a primeira vez que eu fui a Chapuri, eu fui com o Elson e com um advogado que tinha sido advogado do Chico Mendes. Quando chegando em Chapuri, que é uma cidade pequena, cidadezinha assim pequena, eu avisto assim, na porta do quartel da polícia, um garoto de cabelo oxigenado sentado
ali na porta, assim, na calçada, assim, tem coisa. Depois até eu descobri por que era ele, tadinho, ele é um menino de 13 anos, ele achava que ele se disfarçava, tingindo o cabelo, oxigenando o cabelo e tal, era essa a razão e tal. E aí eu perguntei a esse advogado, que chamava-se Genésio, quem era aquele menino? Ele falou, não, aquele é o Genésio, principal testemunha da morte do Chico Mendes. Então, eu falei, pô, que coisa, ainda brinquei depois, quando eu escrevi, eu falei, chegar aqueles estrangeiros todos, devem achar assim, que no Brasil, para cada Chico Mendes, você tinha 2 Genésios, né? Porque tinha o Genésio advogado, o Genésio testemunha, e o advogado era Genésio também, né? E aí eu desci e fui falar com ele, assim, antes até de deixar, não, eu deixei a minha mala, coisa lá no hotel, se é quem podia chamar aquele de hotel na época, e corri lá para entrevistar esse menino, para saber. E aí ele tinha 13 anos, enfim, aquela coisa toda, curiosidade, né? E ele mal falou comigo, fazia coisa assim, ele até hoje é muito fechado. Então. E aí, eu me lembro que a única coisa que ele disse para mim, que eu respondi, eu falei, vem cá, o que você gostaria na vida? O que você queria? O que você... Vou sair daqui. Aí eu fiquei com aquilo, entendeu? Bom, eu voltei lá umas 8 vezes. Todas as vezes que eu voltava, estava o Genésio sentado lá no mesmo lugar, com aquela mesma cara, e fechado, sabe, sem dar. Aí um dia eu liguei para o... Não fui ao comandante da PM de lá, que chamava Roberto, era o sobrenome do Genésio, Ferreira da Silva. E aí perguntei, né, falei com ele, eu estava apreensivo com a história do Genésio, porque se tinham matado o Chico Mendes, imagina, né, aquele menino lá sentado, dando sopa daquele jeito, e a família, né, dos assassinos de Chico Mendes passando ali toda hora armado e tal. E aí, se ele abrigaria esse menino lá, ele foi, claro, não tem problema. Aí eu voltei, né, quer dizer, voltamos. Aí eu já com o Elcio, né, esse amigo meu, fomos ao juiz, que esse juiz foi fundamental, ele que condenou realmente os assassinos. E aí eu me lembro, o Adair, vem cá, juiz, você não acha que esse menino está correndo perigo de vida? Eu acho. Pô, e aí? Não, enfim, não tinha muito o que fazer. O delegado dizia a mesma coisa. Então, eu tinha a certeza que esse menino ia ser assassinado, como tinha sido o Chico Mendes. Se tinham matado, imagina, o Chico, que era um mito, não ia fazer isso com aquele moleque lá de 13 anos e tal. E aí, aí combinamos o seguinte, aí o Joaquim ia achar mais uma vez coisa de maluco, né? O Elson, né? E eu, a gente... falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos alugar um avião e vamos sequestrar o Genésio. Entendeu? Aí, não é coisa de maluco, porque eu falei isso com o juiz e falei com o delegado, mas nós vamos fazer isso, nós vamos sequestrar. E eu vi que ele não ficou assustado, eu acho que, no fundo, depois eu descobri que ele concordou, ele achou isso mesmo, porque era o único jeito e tal. Aí fizemos isso, levamos o Genésio, né, para Rio Branco, para o quartel da PM, e eu, né, falei, puxa, cometi uma boa ação, né? Estou com a consciência tranquila, porque eu não ia conviver com a morte daquele menino, sabendo que ele ia morrer. Certeza, né? Tanto que as pessoas diziam, puxa, mas você... E tal. Eu falei, não, cara, qualquer um fazia, porque eu não queria conviver com aquela ideia de que ele, vendo aquele menino, sabendo que ele ia ser morto, e voltar para o Rio, tá, tranquilo. Então, voltei para o Rio, né, com a consciência limpa, tranquilo. Mas sem avisar a Mary, nada. Não, porque a comunicação era complicada. O telefone você tinha que fazer... Você, na época, dizia assim, eu quero uma ligação para amanhã, ao meio-dia, entendeu? Amanhã, às 2 horas. Aí, na hora, estava ocupado. Era mais fácil avisar pessoalmente, né? Está aqui Genésio, né? Mas... Hoje, né, você não imagina quando você podia ter uma época em que você não conseguia, né? Assim. Aí, voltei para o Rio, feliz e tal, né? Imagina. O Genésio, né, foi lá para... E eu voltei para casa, um dia toco o telefone, era o coronel Roberto. Janir, olha, o problema é o seguinte, eu descobri um complô aqui para matar o Genésio. Eu falei, olha, coronel, então você leva ele para o quartel do Exército. Ele falou, vai ser pior. Eu falei, mas aí, coronel, o que a gente faz? Ele falou, não, você tem que levar ele para o Rio, leva ele para aí. Eu falei, mas trazer para cá, não tem outro jeito, eles vão matar o Genésio aqui, imagina. Assim. Aí veio o Genésio para o Rio, e eu fui receber o Genésio no aeroporto. O Genésio não conhecia água salgada, o Genésio não conhecia túnel, morria de medo, né? Enfim, um choque cultural, como imagina, criado na floresta, no meio de coisa, não sabia nada, que você tinha descarga, né, na privada, tudo era choque para ele, choque cultural, né, de uma pessoa que...
E aí eu brinco dizendo que aí eu cheguei em casa com o Genésio debaixo do braço, falei para a Mary, para o Mauro, olha, tem mais um irmãozinho para vocês aí. Que era, e aí ele ficou dos 13 até os 18 lá em casa, e foi, enfim, até ontem tinha uma pessoa que trouxe um recado, um beijo dele, né, lá do Acre e tal, que ele está com saudade. Ele lançou o livro contando essa história. Eu nem quis ler, porque eu sei que eu sou o herói do livro. E aí fica uma coisa muito... Essa série foi o Prêmio ESSO, né? Foi, a série foi o Prêmio ESSO. Mas você viu o seguinte, André, eu ia dizer uma coisa aqui, mas assim, que eu disse, olha, eu passei a vida toda, como professor de jornalismo e tal, dizendo para o repórter o seguinte, ensinando o repórter, olha, você não pode, está entendendo, se aproximar não pode ter intimidade com a notícia, você mantém distância da notícia. Me lembro que a aula era essa, você mantém distância, você não pode, não sei o quê, tal. Aí, de repente, eu não só tinha maior intimidade, como levei a notícia para dentro de casa. Quer dizer, tudo aquilo que, sabe, o contrário do que eu ensinava. Eu disse, como é que eu vou dizer aos meus ex-alunos e tal, que eu fiz o contrário daquela coisa mais hipócrita e tal. Não, aí eu tenho como álibi, tenho até hoje, quer dizer o seguinte, olha, era uma situação limite, eu tinha a escolha seguinte, ou eu, entendendo, descrevia a morte ou evitava. Eu tinha como possibilidade disso, eu preferia evitar. E acho que eu faria isso até hoje, está entendendo? Acho que qualquer um de nós, como jornalista, deixa o manual de lado, deixa tudo que você ensinou de lado. E foi assim, sabe? Eu acho que qualquer um faria isso, não tem nenhum ato de heroísmo nessa história, tem realmente de convicção, né, o que ia acontecer e tal. Então, foi essa história do OAC, foi realmente das matérias mais difíceis também, e que, de certa maneira, mais compensaram, né, porque, claro que houve muita dificuldade, eu não vou... Enfim, ele já revelou isso até publicamente, ele tinha um problema, que era um problema de bebida, né, de dependência, ele até hoje está, enfim, fizemos tudo no Rio para... Ele foi internado, mas não conseguia, é uma coisa realmente terrível, a coisa da dependência, né, dependência química. Até hoje ele está se tratando, mandou recado, disse, seu Zueni, que eu estou muito bem e tal. Então, foi assim, quer dizer, de repente, isso acontece com o repórter. Né? Eu, se fosse, até na época, quer dizer, não estava como editor, mas estava como repórter especial, que o Marcos me fez, que era uma forma de eu não fazer nada na redação, que eu já era muito velho, aquela coisa de 40 anos em redação, vocês vão ver isso um dia, você já começa a ser tratado como senhor, a senhora e tal. Então, eu já era aquilo, não sabia muito bem o que eu ia fazer, até que o Marcos teve essa ideia de me mandar para o Acre. Eu acho muito mais para isso, eu ficava por lá e resolvia o problema da redação, tem aquele salário lá para alguém que não fazia nada e também, não, enfim, era meio um patrimônio do jornal, não podia mandar embora, não podia. Então, foi como repórter, né, que isso aconteceu comigo. Zuenir, ouvindo o Chechel e o Anselmo sobre você falou das reportagens, eu queria falar um pouco das entrevistas, né? Essa do Acre, pelo que você diz, é a principal por todos esses motivos que você apresentou, mas, em relação às entrevistas, eles apontam duas que eu quero saber se você concorda e o que você quiser contar as outras. Claro. Uma é do Drummond. O Chechel disse que era uma época em que o Drummond não falava com ninguém. E falou para você, acho que, se eu não me engano, nas Amarelas da Veja. Minha memória pode me trair nesse momento. E a outra é a do Glauber, porque também, num momento em que, segundo eles, ali, a esquerda se chocou quando ele chamou o Golbery de gênio da raça, né? Mas que eles acreditam que aquele momento foi importante para o processo de abertura. Então, eu queria que você falasse sobre essas duas e lembrar de outras que você quiser. Agora, se eu der a versão, né, exata, você vai dizer, você está fazendo o número do humilde, né? Alguém falou que eu sou humilde e tal. E aí eu vou contar, sinceramente, tem testemunha, tá? A Mary que me deixa mentir, mas que, no caso, não é. Que um dia eu estava na redação da Veja, eu chefiava o escritório da Veja, né? E aí toca o telefone, e alguém disse, olha, o telefone estão falando que antes já tinha tido um trote desse com o Rubem Fonseca, meu querido amigo, Zé Rubem Fonseca. Olha, o Zé Rubem Fonseca quer dar uma entrevista. Está legal e tal. Bate o telefone, porque esse tipo de trote a gente fazia muito, sabe, lá no coisa assim. Me lembro, eu ligava e dizia, o doutor Pavão, né, está aqui do Jardim Zoológico, quer falar com o senhor. E aí um dia chega a minha secretária e diz o seguinte, olha, tem a assessora lá da José Olímpica, editora, e quer falar com você de que é uma coisa importante e tal. Isso na hora de fechamento, sabe aquela correria, eu fui.
Aí falou, Zana, é o seguinte, olha, eu estou aqui com o Drummond e o Carlos Drummond de Andrade, o poeta e tal, tal. Explica quem é, né, o Drummond. Porque... Pois é, porque hoje... E aí, ele quer dar uma entrevista. Eu falei, tá legal, querida, tá, olha, eu estou fechamento, muito obrigado, um beijo para você. Tal. Claro que era uma sacanagem, era uma brincadeira. O Drummond tinha passado, sei lá, 20 anos sem dar uma entrevista, né? E aí, no dia seguinte, ela me liga a mesma hora, disse, o Drummond está aqui. Eu falei, que é isso? O Drummond não dá entrevista, não sei quantos anos, me lembro da época. Não, que história é essa? Não brinca, eu estou em trabalho de fechamento. Não, mas é sério, ele quer... Então, olha, dá uma chegada aqui, era perto da revista, dá uma chegada aqui, conversa com ele, porque ele está insistindo nisso. Então. Aí eu fui, pô, imagina, achando que era mais um trote, né? E o Drummond realmente queria me dar uma entrevista. Você sabe que depois... Alguém perguntou, mas você não perguntou a ele por que ele queria dar entrevista? Eu falei, não, porque ele tinha medo, na época ele tinha medo de desistir. Falei, bem, pensando bem, por que você dá entrevista? Não, ele nunca me explicou direito e tal, o que era, por que dá. E aí, me deu uma entrevista, e eu me lembro que mais difícil que a entrevista, foi muito fácil, né? Foi depois emplacar a entrevista nas páginas amarelas, 3 páginas amarelas, quem me ajudou foi Dorrit até, porque eu liguei para a revista e disse o seguinte, olha, eu tenho aqui uma entrevista que é uma entrevista rara, por isso. Quem trabalhou em redação sabe que sucursal é um problema. Se você vender matéria de sucursal para a matriz, é a coisa mais difícil. E a área de cultura. Não, foi o que me disseram com muita razão. Mas quantos livros vende esse tal poeta aí e tal? Não, vende pouco, mas, pô, então, não, mas é um poeta importante e tal, porque ele era, que é até hoje, né, dos mais importantes poetas brasileiros e tal, mas não vendia, né, tanto quanto, enfim, qualquer um do YouTube hoje. Né? Explicar para o editor que eu falo com cuidado, porque pode parecer que o... E aí, depois, eu, enfim, emplaquei e queria 4 páginas, porque, veja, eu nunca tinha dado 4 páginas, sempre 3 páginas, e a Dorrit me ajudou muito nisso, tá entendendo? A vender, né? Como se dizia, eu acho que diz até hoje, né? Vender uma matéria, já dá ideia do que é e tal. E então, teve uma maior repercussão, mas o meu mérito é do Drummond que fez isso. Eu não tive absolutamente, ao contrário, lutei contra, né? No começo, contra coisa. Você falou do Rubem Fonseca, e esse é outro recluso que se tornou seu amigo. Fomos, sim, mas esse nunca me deu uma entrevista, não. Nunca. Tentei, mas ele rompeu comigo durante pelo menos 6 meses, até que eu fui. Ele falou, para com isso, imagina. Coisa, amigos, né? Então, mas ele ficou revoltadíssimo, porque descobriu que eu estava ouvindo todo mundo para fazer o perfil dele. Né? Ele falou, você me traiu, isso foi uma traição. Foi um horror, né? Foi uma coisa assim que deu para partir daí nunca ele me deu uma entrevista e somos amigos até hoje. Ele jamais vai me dar uma entrevista. Fomos para Cuba, ficamos 1 mês juntos, sabe? Me lembro andando todo dia, domingo no mesmo hotel e andando, indo e conversando, né? E entrevista pica, né? Quer dizer, não deu nada. O que eu fiz, a única coisa que eu fiz foi realmente contar uma. Não, fizemos uma entrevista juntos com o Senel Paes, que é um grande escritor, e fomos entrevistar o Fidel junto, porque nós éramos na comissão julgadora do Prêmio Casa das Américas. 2 brasileiros, era ele e eu, e a gente passou 1 mês lá, e foi realmente incrível e tal. E teve uma noite que o Fidel resolveu receber a comissão julgadora e tal, e fomos lá no Palácio e tal. E é aquela coisa ridícula, né? E o Zé Rubens sempre do meu lado, você não vai escrever sobre isso, né? Você não vai escrever, que era meio ridicularizando um pouco o comandante, né? O comandante. Mas na chegada aconteceu o seguinte: o Zé Rubens era conhecido lá como o comandante Fonseca. E aí a apresentação foi assim: comandante Fidel, comandante Fonseca, e tal. Muito prazer, os dois se abraçaram e tal. E o Zé Rubens lá não tinha nada a ver com o Zé Rubens daqui. Né? O Zé Rubens não dá entrevista, enfim, sabe, não deixa fotografar. E lá ele tinha uma menina que ficou o tempo todo fotografando ele. E ela um dia falou assim, Zoemir, é verdade que o Zé Rubens não dá entrevista? Eu falei, olha, guarda essas fotos que você vai ficar rica vendendo isso lá para o Brasil, porque ninguém faz essas fotos que ele está fazendo. E ele todo fazendo gracinha para a menina, bonitinha e tal. Enfim, então, o Zé Rubens,
bom, essa entrevista, imagina, aí ficamos 4 horas, porque ele não fazia para o comandante, não fazia por menos, né? Quer dizer, papo dele, aí ficamos, papo era o Zé Rubio, eu e mais 2, um jornalista inglês, um jornalista argentino e tal. E o Fidel dizendo, me lembro que a primeira pergunta foi o Zé Rubio falando aquele português dele, portunhol, dizer, comandante, quantos erros você tem e tal? Eu falei, eu tenho muitos, mas eu, enfim, reconheci todos e tal. Primeira pergunta, assim, já indiscreta, né, em relação à vida íntima do comandante e tal. E aí ficou o seguinte, e eu só imaginava o seguinte, imagina o furo que eu vou dar, só eu aqui, porque o Zé Rubio, imagina, não vou escrever, só eu com essas, e gravando tudo, né, gravando aquela coisa toda. E quando acabou a entrevista, deve ter durado 4 horas, sei lá, ou 3, veio um assessor do comandante, tomou as fitas e disse o seguinte, olha, a ordem é o seguinte, é só publicar quando o comandante morrer. Aí eu falei, como ele não vai morrer nunca, quer dizer, não vamos... Aí tentei, no dia seguinte, reunir, né, nós, o jornalista, o Zé Rubio, para tentar refazer a entrevista, né, para não perder isso. E era muito difícil você refazer, né, 5 horas, 4 horas, sei lá, do comandante Fidel, que falava, né? Então, aí, essa entrevista, por exemplo, nunca aconteceu. Eu depois escrevi sobre, né, como fizemos e não publicamos a entrevista com o comandante Fonseca, né, um deles, né, o comandante Fonseca. Agora, o Zé Rubio era incrível lá, porque eu me lembro de uma cena, ele, assim, com umas 300 pessoas, ele lendo 2 textos dele, uma crônica e a crônica das crônicas mais obscenas que ele já escreveu. E o outro texto, que era o conto mais violento e tal. E ele rodando com o microfone, assim, no meio das 300 pessoas, e alguns rindo, outros... E eu espantado, e depois eu falei, mas o que acontece com a sua cabeça? Por que você aqui é assim, né? E no Brasil? Eu não vou chegar lá, ninguém vai acreditar, né, que eu assisti a isso, que você fez isso e tal. Ele mesmo não sabia explicar. O fato é que lá ele era outra coisa. Zuenir, eu tentei fazer um pouco isso que você fez com o seu amigo e ver se algum amigo seu entregava alguma história contra você. Mas muito difícil, né? Porque você é unanimidade. Consegui uma história que eu não sei se já falaram aqui na Abrage, que eu queria que você contasse, porque ninguém sabe contar direito, que é a história da lata da tinta marrom no Hélio Fernandes. Você, atrás de uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas, não consigo imaginar essa cena, mas, como são amigos leais e fiéis, eu acredito nesse relato. Ninguém sabia me explicar o que aconteceu, só me deram essa imagem do Zuenir jogando uma lata de tinta marrom, eu gostei que é específica. Marrom brilhante, né? Porque era a cor do jornalismo que ele fazia e tal. Eu só voltei, ontem, acho que foi a primeira, me arrependi também, que eu nunca contei essa história, por várias razões, tá entendendo? Porque, enfim, uma coisa que... Não é que eu tenha me arrependido, não, porque foi uma espécie de, enfim, de não ser violento, ou seja, enfim. Aí, mas ontem acabou vindo à tona e acaba vindo assim aos poucos e tal. E eu também depois fiquei tão amigo do filho dele que, enfim, nunca mas agora já virou, né? Porque hoje, na verdade, se você fala entre 4 paredes, alguma coisa, está arriscado de sair né? No dia seguinte, não, minutos também depois. O pessoal de Brasília, o pessoal de Brasília sabe disso. Pois é, já chegou a Brasília. Mas foi mais ou menos isso, foi uma coisa que essa pessoa tinha sido meu chefe, tá, no jornal, e aí tivemos um desentendimento, eu saí, fui embora e tal. E ele, anos depois, não sei porquê, para uma coisa meio maluca e tal, ele falava mal de mim, botava para publicar uma coisa, escalhorda, isso, não sei o quê e tal. E até que eu me lembro que eu chegava para o Marcos Sá Correia, que é meu chefe, meu amigo e tal, dizia, mas o que eu faço? Olha só, hoje, outra vez, esse cara disse que eu sou um calhorda, que eu sou não sei o quê, morre fulano, morre ciclano, que era um grande jornalista, e só Zuenir Ventura, Roberto e Adolfo Bloch estão aí vivos, esses calhordas, esses 3 calhordas. Eu, Roberto Marinho e o Adolfo Bloch. E aí eu falei assim, mas o que eu faço com esse cara? O dia que você encontrar com ele, você cospe nele, faz qualquer coisa e tal, esquece isso aqui e tal. Eu fiquei, mas aquilo ficou, sabe, atormentando e com todos os impulsos homicidas, né? Eu vou dar um tiro, vou pegar, vou arrebentar ele, né? A gente andava no mesmo lugar, um dia eu vou fazer isso e tal. E pensava, sabe, uma opção de coisa, sozinho, né? Tanto que depois, quando eu contei para a Mary por telefone, quando soube, ela disse, eu não sabia que tinha casado com quem, Mary, que você disse? Com Louco Manso.
que era eu, porque eu não tinha realmente contado. Até que veio essa ideia. E aí, eu acho que Freud explica, porque eu ainda não falei aqui, mas falei ontem, eu comecei a minha vida profissional, digamos, com 11 anos, sendo pintor de parede, ou melhor, isso aí já é mania de grandeza. Eu era assessor, digamos assim, do meu pai, que era pintor de parede, o maior pintor de parede de Friburgo, faço questão de dizer. E eu era, enfim, eu era o assistente dele, né? Eu raspava a parede, né? Minha tarefa era raspar a parede. Eu digo que era pintor só porque, como disse, mania de grandeza, eu era pintor de parede. E aí uma teoria, né, que eu gosto na época, freudiana, é que tinha tudo a ver, por que eu tinha usado a tinta, né? Quer dizer, por que eu tinha usado a vingança, né, dessa coisa. Mas, enfim, o fato é que aí um dia eu tive a ideia, fui sem falar com ninguém, fui numa loja de tinta, e eu me lembro que eu queria uma lata de tinta, queria marrom. Não, mas só serve marrom. Eu falei, só serve marrom. E, enfim, eu quero marrom brilhante, tá dentro. Eu quero marrom brilhante. Eu sei que ele acabou encontrando a lata de tinta, um galão assim, de 3/4 de tinta e tal. E eu queria com aquela tampa, sabe não que vocês nunca devem ter de frente, mas tem uma tampa que é uma película assim. Eu queria tirar aquela película, botar a tampa, tirar a película, que o cara não entendia por que eu estava fazendo tanta questão de tirar aquilo. Eu falei, não, por favor, eu quero só a tampa, tira essa película, não sei o quê. E botei aquilo no carro e fui para o jornal. Mas um dia eu ia encontrar com ele. Né? Um dia eu ia encontrar e, sem querer, ir, né? Eu sei que aí acontece o seguinte, em vez de eu virar para a direita, como fazia todo dia para ir para o jornal, na Lagoa, eu fui pelo lado esquerdo, onde eu passava ali em frente como é que chama, o estádio do Remo e tal. Eu sei que eu parei o carro ali, você vê as coisas como são, né? Assim, Deus ajuda, né? Usando até Deus para isso. Porque aí eu avistei ele vindo. Eu falei, pô, mas... Não, eu falei, Deus é grande. Aí botei o carro ali, abri a mala do carro, onde estava a coisa, e fiquei com a lata ali, tirei a lata e tal. E quando ele passou, eu virei outro seu filho, não. Quando ele olhou, eu joguei a lata, dei um banho de tinta nele e tal. Mas foi uma coisa tão bem dada, porque no dia seguinte eu levei a Mary para ver na coisa, e não tinha quase que nenhum vestígio. Tinha umas gotas de coisa, coberto tudo e tal. Aquilo era... Hoje chamaria isso de performance. Aí eu não ia falar isso, realmente guardei, eu não falei nem com a Mary, ia ficar entre nós, era uma coisa realmente comigo, eu e ele e tal, os dois. E aí o Marcos, né, eu chego no jornal, e aí eu falei, Marcos, você lembra aquela coisa que você falou para eu cuspir? Eu não cuspi, mas eu dei um banho de tinta. O quê? Aí eu contei para ele essa história, que a primeira coisa que ele fez foi ligar para a Dorrit, e a Dorrit aí mandou fazer uma nota de gente, né, e tal. E eu com a foto, enfim, no lugar e tal, lá e tal. Enfim, e aí ficou aquela história, mas ele negou, né? No começo ele disse que não me via não sei quanto tempo e que não tinha nada disso e tal. E aí a Veja veio me ouvir, eu falei, não, então pergunta a ele, ou vai. Porque aí eu passava todo dia numa bomba de gasolina, num posto de gasolina, e os caras me conheciam ali, seu Zeni e tal. Aí eu disse, você soube o que aconteceu ontem? Aí contou a história. Eu falei, eu não sabia, não. Então, pois é, foi aqui, ali, e tal, não sei o que e tal. E aí ficou aquilo, e ele negando até que, enfim, o Zósimo Manal, que era muito moleque, né? O Zósimo um dia realmente me deu o maior susto, né? Que ele chegou e disse assim, olha, você soube que aquilo que você fez, você sabe que você cegou ele? Aí eu fiquei arrasado, porque, né, eu queria sublimar a minha violência, né, fazer aquela coisa, e aí, de repente, causar essa coisa, realmente eu fiquei arrasado. Ele deixou uns 2 dias, até, né, eu sofrendo com isso, porque imagina a culpa, você faz uma coisa dessa e, de repente, tem uma repercussão dessa e tal. Mas, enfim, olha, foi isso, entendendo? E ficou por isso mesmo, e eu levei, sei lá, quantos anos, 30, 40 anos, sem realmente só a gente, né? Não, a Mary trabalhava, aí o Milor, que é irmão dele, chegou para mim, falou com a Cora Rone, que enfim, era a namorada do Milor na época e tal, e a Cora chega para mim e diz lá no Jornal Brasil, olha, Sandy, o Milor mandou dizer que você foi muito criativo.
Foi o comentário do Milor, né, então. Mas, enfim, foi assim, eu mesmo realmente eu me surpreendi, essas coisas que você não eu sou contra, eu vivia dizendo que sou contra a violência, mas eu tenho como álibi, eu acho que vão concordar, porque foi uma violência simbólica, né, mais do que, digamos, eu podia não usar, que foi, na verdade, um gesto artístico. Foi, também virou livro no meio, porque não era para ser livro, quer dizer, eu ia, enfim, o Luiz Schwartz queria fazer uma série sobre o Rio de Janeiro e escolheu uma opção de gente menos eu, e era o Marcos Sacorreia, que ia entregar o livro no dia tal, e aquela coisa, não entregou o livro, como a gente, em geral, não entrega e tal. Eu sei que aí ele chegou para mim, não quero mais fazer essa reportagem, ele não estava com tempo, não estava, ia fazer sobre a Primeira República, tinha uma história dessa. E aí, então, o Luiz Schwartz pediu para eu fazer. Aí eu ia fazer sobre o Rio, não sabia muito bem o que fazer e tal. Era um momento, isso foi em 93 que escrevi, em que o Rio estava pegando fogo, né? Se é que a gente pode fazer num tempo, como se hoje não tivesse. Né? Quer dizer, então, estava nos seus piores momentos, né? Momentos mais típicos, assim. Era muito o negócio dos sequestros, né? Aquela onda de sequestro, todo mundo sendo sequestrado e tal. Enfim, eu comecei a escrever, falei, era sobre o Rio de Janeiro. Então, eu falei, bom, sobre violência do Rio de Janeiro. Aí comecei a pesquisar, sabe, a olhar, reler tudo. Sobretudo, era fim de um século. Eu fiquei achando, hoje eu devo ter lido sobre isso, aquela síndrome finissecular, né, que as coisas acontecem no fim de século, como se fosse o fim de mundo, né, e tal, tal, tal. E aí, um determinado momento, eu parei e disse assim, eu não sou sociólogo, um sociólogo fará isso muito melhor do que eu. Quer dizer, jornalista sabe contar história, o que a gente sabe é contar história, né? Não sabe fazer, interpretando coisas sobre, enfim. Então, em geral, enfim, a gente ia isso, né? E aí, bom, aí acontece o Luiz Eduardo Soares, tem sempre um anjo da guarda, né, para mim. Luiz Eduardo, querido amigo, aliás, eu tinha sido amigo do pai dele lá em Friburgo e tal, e ele é um grande antropólogo, sabe, tinha sido secretário, sabe tudo sobre violência e tal. Encontrei com o Luiz Eduardo e disse, eu sei que você está fazendo um livro sobre o Rio, né? Eu falei, estou. Ele falou, olha, eu dei uma palestra ontem, e tinham 2 meninos lá, e eu fiquei impressionado, sabe, com eles, pedi até, olha, fica aí que eu quero conversar com vocês e tal. Eu peguei o telefone deles, e eu acho que você devia conversar com eles. Eles moram em Vigário Geral. Isso era um mês depois daquela famosa chacina de Vigário Geral. Não sei se vocês viram, tinha o que eu chamei de anti-cartão postal, que eram 20 corpos, 20 caixões estendidos na porta da favela, assim, na entrada da favela, com 21 cadáveres de pessoas que não tinham nada a ver com o tráfico, que tinham sido mortas pelos cavalos corredores. Era um grupo, né, da PM, de soldados da PM, né, que invadia as favelas, como, enfim, assim, ainda tem até hoje, tal, matando. E tinham matado 21 pessoas que não tinham absolutamente nada, nenhum envolvimento com o tráfico. Uma coisa realmente que correu o mundo, aquela fotografia. Imagina, o mundo acostumado, né, a receber cartão postal de mulher linda, maravilhosa, do Corcovado, não sei o quê, de repente, de 21 corpos ali. Era uma coisa que chocou o mundo, chocou todo mundo. E isso foi um mês depois. E aí eu liguei para os 2 meninos que moravam lá e tal, e combinamos. E aí eles me levaram à favela, que eu estava curioso de saber como é que as pessoas estavam reagindo àquilo, né? Como é que era aquele universo ali. Eu morava, né, enfim, a meia hora dali, em Ipanema, e, de repente, né, essa barbárie ali e tal. Coisa. E fui lá uma vez e fiquei 10 meses indo lá, frequentando a Vigário Geral. Pensei até em morar lá, em alugar uma casa. Depois eu vi que aí era falsear um pouco. Eu falei, eu não sou, né, enfim, eu não moro aqui, minha vida não é aqui e tal. É melhor eu ter esse choque, né, todo fim de semana, toda vez que venho aqui. Sei que eu passei 10 meses assim, indo lá, às vezes todo dia, toda noite e tal. E aí fiz amizades lá, sabe? E foi realmente um trabalho, talvez um trabalho mais difícil pelo seguinte, porque minha primeira imagem, eu chegando lá no sábado, era um calor danado e tal, era outubro, novembro, sei. E aí o menino que veio me atender era um garoto, que podia ser meu neto, filho, acho que até neto, com a R15 desse tamanho assim nas costas. Entendeu? Aí aquela coisa, né? E aí eu comecei a entender o seguinte, que para eu conviver, a convivência, entendendo? Era muito difícil, né? É difícil a convivência. E mais ainda porque ela não podia ser confundida com a conivência, entendendo?
aqueles meninos vinham falar comigo, todo menino me chamava o Coroa Responsa, o Coroa Responsa e tal. É o único lugar onde eu permitia, até exigia que me chamasse de senhor, porque era uma forma, sabe, de manter uma certa distância, né? Porque tinha o Coroa e tal, eu vinha com a maior intimidade. Tinha um até, que é um dos mais cruéis de lá, um menino, tinha 19, 18 anos, ele cismou que eu tinha que ir na casa dele ver o moleque dele. Não, antes disso, que ele queria o livro, em 1968, tinha acabado de sair. Eu quero esse livro e tal, quero... E eu enrolava ele, sabe, por nada pelo seguinte, eu comecei a imaginar, eu dando o livro caro, com autógrafo, né, com abraço, né, de um amigo, não sei o quê, e no dia seguinte a polícia dá uma batida lá, pega aquele livro, mas não, eu nos jornais, o amigo do traficante e tal, está lá escrito, com abraço e tal, e eu enrolava ele, e ele coisa, e eu também tinha medo de ir à casa dele, falei, não, vai lá ver o moleque acabou de nascer, eu falei, vai me chamar para padrinho, né, Então, foi realmente uma coisa muito difícil, assim, sabe, conviver. Eu só, claro que eu dizia para eles sempre o seguinte, mantendo, enfim, distância e tal, e diziam, olha, eu não concordo nada com o que vocês fazem, entende? Eu acho que, sabe, vocês vão morrer muito cedo por isso. Aí pregar lição de moral, que não adiantava muito, né? Os meninos estavam... O fascínio, né, da droga, para aquela... Tanto que eu entrei para lá me dizendo assim, por que tem tantos jovens, né, no tráfico? E saí dizendo por que tem tão poucos jovens no tráfico. Porque a vida que eles levavam lá é o seguinte, eles olhavam na outra esquina, tinha meninos, entendendo, da idade, né, dos pais, quer dizer, de um lado os pais, né, os filhos de pais trabalhadores, na miséria, né, com a maior dificuldade, do outro lado, né, o outro da mesma idade, cheio de colar de ouro, cheio de coisa e tal. Como é que você vai dizer que, né, que isso aí é que é o... Enfim, foi uma convivência muito difícil, porque eu acabei fazendo uma entrevista com o Flávio Negão, que era o chefe do tráfico lá, menino de 23 anos, 20 e poucos anos, e chamava Flávio Negão, magrinho, não sabia nem como é que ele, né, conseguia pegar a metralhadora, e era um grande atirador. A perna dele era, acho, da grossura do meu braço, era realmente... E tinha, né, uma coragem, e tinha uma crueldade. Era um horror. E aí eu resolvi fazer uma entrevista com ele. E pegou muito mal, depois de seu livro, essa entrevista para colegas meus. Como é que dá? Você vai, né, dar a palavra ao traficante? E eu tinha como desculpa, ou como álibi, não sei, mas acho como desculpa de jornalista. Falei, bom, a gente sabe como pensa, né? Quer dizer, a polícia, a gente sabe. Agora, ninguém sabe, foi a primeira entrevista, assim, como é que pensa um traficante, o que passa pela cabeça de um moleque de 20 e poucos anos, cruel, né? Rico, poderoso, né, dominando toda a comunidade. O que é? E aí eu resolvi fazer entrevista com ele, achando que a entrevista ia ser um horror, porque ele ia dizer, não, eu defendo o Rose, eu não... E ele confessava coisas assim, inconfessáveis, coisas que eu fiquei 3 dias depois ouvindo, né, de noite, ele falando, né, como é que matava, como é que torturava, como é que... Enfim, uma coisa realmente um horror, era uma... E aí eu me lembro o seguinte, e falava mal da polícia, e foi difícil por isso, porque, quer dizer, eu entrava, quer dizer, não entrava porque eu procurava entrar, mas chegava na porta da casa daquelas pessoas, quer dizer, conseguia, sabe, como é que, com o repórter, o que eu tenho direito de contar disso que eu estou vendo aqui, está entendendo? E como contar isso? De ironizar, né, a pobreza, ironizar. Era realmente um fio de navalha, sabe? Você fazer uma narrativa em que você, né, tem que, enfim, não pode, enfim, criticar, gozar, né? Enfim, foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil na medida em que você não sabia quais eram os limites, o que você podia falar. E eu para agilizar, né? Que eu estou demorando muito. Também escrevendo sobre o Acre, você tomou a liberdade de tomar posição, né? O que hoje muita gente chama de jornalismo literário, quer dizer, você tomou a liberdade de ignorar algumas vezes a frieza do jornalismo, a objetividade que às vezes é exigida. Assim. Isso foi consciente? Limite, aquilo não é que eu digo, não, a única coisa que eu sabia é o seguinte, que eu entre, né, descrever, isso foi consciente, descrever a morte eu preferia evitar, entendendo? Porque, então, você não sabe muito bem, situações assim difíceis, eu sei que era muito difícil para mim, entendendo? Pensar depois e fazer, depois escrever aquilo que eu estava vendo lá. Primeiro que é um universo inteiramente estranho, diferente, entendendo?
as pessoas diferentes, pensando diferente. Garotos, como eu disse, podiam ser meus netos, né? E eu ali. Então, o fato é o seguinte, é que no final eu fui ao Flávio Negão e falei, eu estou aqui há 10 meses frequentando, nunca tive nenhum problema aqui, quer dizer, sempre entrei, sempre, enfim, tal, e não fui, né, enfim, ameaçado, não fui, meu carro nunca foi roubado, ficou lá fora e tal. E agora, o seguinte, se publicar, como eu pretendo publicar a entrevista que você me deu, a sua vida não vale nada. Porque ele falava, né, de outros traficantes, falava de polícia, né, e falou, estou um pouco me lixando. Na verdade, ele usou um palavrão e tal, não tem nada, não tem a minha vida. E eu falei, mas eu não estou não, porque eu acho que pode sobrar para mim e tal. Não, tal. Enfim, liberou, né, a publicação e eu, enfim, acabei publicando, né, na coisa, foi a primeira entrevista, e foi assim, quer dizer. Agora, por que eu chamei de Cidade Partida? Né, também acaso. Eu estava com um livro, né, coisa, um dia o Luiz Schwartz liga para mim e disse, Zu, como é que está o nosso livro? Eu falei, está praticamente pronto. 2 mentiras, né, aquela mentira que você diz. E ele ouve, né, não acredita, mas diz que está acreditando e tal. Mas nem o título tem. Eu falei, não, o título tem. Aí juro que surgiu assim. Eu falei, qual é? Eu falei, Crônica de uma Cidade Partida. Ele falou, olha, de crônica eu gosto muito, de Cidade Partida não. Aí eu viro assim, Mary estava lá do lado, é claro. Cidade Partida ele gosta? Aí eu falei, então, leia o contrário, a Mary está ali para dizer. Mary é o fact-checking. Aí, assim, a Mary estava lá e falou assim, eu também não gosto de crônica. Eu falei, pronto, está decidido, então vai ser Cidade Partida. Mas eu passei meses dizendo assim, é evidente que alguém, né, vai descobrir que um dia alguém fez uma música chamada Cidade Partida, fez uma peça Cidade Partida, fez alguma coisa, porque essas duas palavras existem aí, está dando sopa. Por que, né, nunca foram juntadas as duas e tal? Fiquei, eu acho que pelo menos até hoje, já tem algum tempo, foi em 94 que saiu o livro. Só queria dizer que agora a plateia é convidada também. Pode fazer pergunta. Tem um microfone que vai passar? Eu prometo ser mais conciso aí na resposta. Então. Vê se você consegue fazer sem pergunta. Olha, eu entrego o meu aqui numa boa, hein? Zonir, você fez, claro, teve o caso do Acre, mas especificamente sobre Cidade Partida, você fez uma imersão profunda numa favela profundamente violenta. De lá para cá, se passaram mais de 20 anos, quase 25 anos, você teve o caso do Tim Lopes, a cobertura de polícia mudou muito. O quanto te preocupa quando observa a cobertura de polícia e de cidade nos jornais e nas revistas, o distanciamento e o que você acha que é possível fazer que não é feito no jornalismo policial e de violência social hoje no Brasil? Eu ia responder lá, tudo precisa fazer, mas, enfim, seria uma resposta fácil também. Não é assim, até a última crônica que eu escrevi, que está saindo amanhã, né, saindo sábado, eu estava falando de uma guerra inútil, né, que, enfim, num dia que eu vim para cá, um dia antes, dizia o seguinte, a cada 12 horas um policial é morto. Não? E aí a morte, né, da Marielle, e tinha sido a morte em poucos dias de um menino de 14 anos, né, que, enfim, a polícia fez uma batida, né, na favela da Maré, com um helicóptero, e imagina, atirando de helicóptero lá de cima, mataram, pegaram estudante. Então, sobre certos aspectos, Paulo, é o seguinte, sobre um aspecto, eu acho que hoje, pelo menos, tem a consciência, né, de que tem isso. Tem hoje um problema no Rio de Janeiro que está sendo insolúvel. Né? Eu acho que não é, porque, enfim, mas isso é outra... Eu acho que sabe por quê? Porque você tem várias crises aí. Né? Eu sempre teve crise política, crise econômica, crise ética, crise não sei o quê. Hoje você tem não só o Rio de Janeiro. Quer dizer, você tem isso no Brasil todo. Você tem todas essas crises acumuladas. Você tem, ao mesmo tempo, crise econômica, crise política, crise moral, crise... Enfim, não é? Pensa aí numa crise que a gente está vivendo, essa crise.
Então, eu acho que hoje, por exemplo, no Rio, qual é a saída para o Rio? Tem muita gente estudando isso, conhece muito mais o Rio, conhece mais sociologia, mas às vezes não é a sociologia que resolve, é a psicanálise. Tá entendendo? Então, enfim, é muito difícil. Eu acho que, sob vários aspectos, piorou muito. Tá entendendo? Eu acho que piorou na medida em que, por exemplo, o crime se sofisticou mais. Tá entendendo? O crime hoje, quer dizer, dispõe não só de um exército, não só de um armamento, né? É hoje um poder militar dentro das comunidades, poder militar mesmo, maior, mais bem armado do que, né, a própria polícia. Né? Estamos tendo agora uma invasão não, uma intervenção militar. Eu até, quando saiu a intervenção, falei, bom, alguma coisa precisava ser feita, porque, sabe, num nível que você não aguentava mais, você como morador do Rio, não dá mais, então alguma coisa precisava fazer, apesar de, eu disse, olha, apesar de tudo, apesar de que quando, está entendendo, anos atrás, 1964, disseram, né, que vinham para cá, quer dizer, para o Brasil, não sei o que, os militares, para sair logo, né? E levaram 21 anos para sair, então não sabe quando é que eles vão sair agora. E só para te dar uma coisa, assim, hoje, depois da intervenção, a situação piorou. Eu não quero dizer de jeito nenhum, seria uma leviandade, que piorou por causa da intervenção, está entendendo? Mas piorou apesar da intervenção. Então, aquilo, né, que parecia ser, né, e tem sido esperança de muita gente, não, a intervenção vai resolver porque vai moralizar a polícia, porque é um dos problemas, quer dizer, isso eu aprendi, sei lá, 30 anos atrás, quando veio alguém, era um prefeito de Bogotá, e Bogotá estava lutando contra, estava vencendo a violência lá. Eu perguntei a ele, fomos jantar e tal, a que ele atribuía esse começo de vitória. Ele falou o seguinte, porque a gente primeiro limpou a polícia. Ele disse, nós demitimos, eu não me lembro se eram 15 mil, mas era uma coisa assim. E a proposta, ou a promessa, né, quer dizer, da intervenção, é que ia fazer uma limpeza na polícia, né, que ia ter. E isso realmente não aconteceu. Hoje você tem um envolvimento da corrupção, quer dizer, em quase todos os setores, né? O Rio de Janeiro hoje, quer dizer, realmente é uma crise ao lado da outra. Eu fiz muito desculpa falar mal do Rio de Janeiro, porque eu adoro o Rio, sou fanático pelo Rio e tal, mas realmente é muito difícil. Eu não quero, né, te desanimar, Paulo, mas eu acho que piorou, está entendendo? Eu acho que piorou. Eu só não digo que vai ser sempre assim, que no futuro vai ser pior, porque enfim, no meu DNA estava escrito que eu ia ser careca e ia ser otimista. Então, eu sou, por natureza, otimista. Eu acho que vai melhorar. Mas está muito difícil você ter uma perspectiva de esperança, sabe, André, nesse momento no Rio e tal, em relação à violência. Muito. Sabe, as pessoas estão morrendo de medo. Você não vai, você não anda na América quando para ir até a esquina, o porteiro, você não vai não, dona América, porque tem hora passando agora aqui vários e tal. Tem gente sendo assaltada na porta da minha casa, moro em Ipanema, numa rua nobre, não sei o quê. E outro dia uma senhora em cadeira de roda foi assaltada com violência. Sabe, não tem mais hora, não tem mais lugar. Eu, quando fui morar no Rio, você diz, não vai a tal lugar assim, porque é perigoso, entendendo? Olha, a Praça Mauá é perigosa. Hoje não tem mais isso, todos os lugares, todas as horas são perigosas. Enfim, eu não queria estar com esse pessimismo aqui, mas, Paulo, não está muito difícil, sabe? Está muito difícil, né? Eu queria pegar carona na pergunta dele, que eu estava pensando antes. Você acompanha muito a imprensa, né? Não só do Rio, a gente já conversou sobre isso algumas vezes. Eu queria saber de você qual é a grande diferença que você vê do repórter jornalista ontem e o repórter jornalista hoje, com todas essas ferramentas que a gente tem à disposição, internet, tudo, claro, né? A gente está falando de épocas diferentes, mas sobre a cobertura em si, qual é a grande diferença que você vê e também do perfil dos jornalistas? Você acha que isso mudou? Eu acho que mudou. Olha, eu sou do tempo dos anos 50, quando eu comecei, né, no jornalismo. Você tinha, realmente era comum o repórter ser instrumentalizado pelo policial. Quer dizer, tinha o que a gente chamava mineração. Mineração é a corrupção, é a forma de você corromper e tal, fazendo, enfim, propina. Hoje não dá propina mais para bandido, né? Hoje propina é outro nível, né? Coisa séria, né? Coisa chique, né? E tal. Mas era o seguinte, você prendia um bandido, por exemplo, a polícia fazia isso, prendia um bandido, anunciava para a imprensa, né, que era o bandido número 1 do Rio de Janeiro, perigosíssimo e tal. A imprensa, em geral, publicava isso sem apuração, né?
bandido, ladrão número 1, o inimigo número 1, tinha muito esse negócio do inimigo número 1 e tal. E aí que a polícia faturava mais, porque se é o inimigo número 1, ele vale mais, não é? Quer dizer, do que o outro. Então, tinha muito isso, a polícia, quer dizer, a imprensa sendo instrumentalizada pela polícia. Quando não conivente com a polícia, quando não negociando, ou seja, isso, tá entendendo? Eu te dou esse bandido e tal, mas quero a primeira página, quando não dinheiro e tal. Então, isso tinha essa coisa, né, dos, digamos assim, os critérios, né, as fronteiras, né, naquela época, entre a polícia e o bandido. Não, esse termo ele passou a frequentar vocabulário da coisa muito recentemente, está entendendo? Não ética, eu sempre digo isso, era uma palavra que não existia, você não tinha isso. Não tinha isso no vocabulário, imagina. Então, eu acho que disso a imprensa melhorou. Não só sobre esse aspecto. Hoje fala-se muito, exaltando o jovem, por exemplo, na imprensa romântica, que era realmente daquela época. Ou seja, você não tinha hora de fechamento. Você fechava às 2h da manhã, fechava a hora que a sua matéria acabava, ia tomar bebê, tá entendendo? Me lembro que a Lacerda foi meu primeiro chefe e tal, que dizia o seguinte, quem gosta de horário é funcionário público. Ou seja, é uma forma de explorar também a gente, porque assim, se você está indo para cá, depois de 12 horas de trabalho, você olha alguma coisa na esquina, você tem que ir lá e vir à noite e fazer. Se você não fizesse isso, você era, imagina, o pior dos profissionais e tal. Então, sabe, tinha essa coisa. Quem lê, por exemplo, os livros sobre Assis Chateaubriand, contra os grandes coisas da época, vê que sobre esse aspecto ético, como diz, nem existia a palavra, hoje realmente é muito melhor. Temos uma profissão, ainda muito, a meu ver, né, muito explorada, digamos assim, né, pelo mercado, né, porque no meu tempo, quer dizer, onde você tinha 3 repórteres ou 4, hoje você tem 1. Entendeu? E é meio difícil você querer explorar, querer exigir desse repórter, entendendo, qualidade, né, excelência. Eu tenho, porque eu frequento o outro lado também, então, de chegar ao repórter e que eu sou a terceira matéria dele, do dia. Porque ele fez, sabe, enfim, o desastre na esquina, fez e tal, e veio fazer sobre o meu livro. Então, é natural que ele chegue e diga assim, olha, eu não tive tempo de ler seu livro, mas resume aí para mim. Mas eu vou ler depois. Eu falei, cara, se você não teve tempo de ler antes para me entrevistar, você acha que você vai ter tempo de ler depois? Né? Então, quer dizer, tem isso, ele chega e diz isso para você, assim, aí você tem que explicar. E além dessa precariedade, o fato de que hoje a imprensa é atacada da esquerda e da direita. A imprensa é a genie do mundo, como você definiu. Exato, e tem isso, né? Porque você vê o seguinte, é um pouco, né, aquela, eu chamo da síndrome de o que é para eu virar para cá também, porque eu estou falando só para cá. A síndrome da má notícia, né? Como os reis, alguns reis antigamente, né? Quer dizer, quando recebiam a má notícia, matavam o emissário, né? Depois de receber a notícia, é claro, de ler, né? De receber. Hoje, quer dizer, muitos leitores querem isso, né? Quer dizer, matam, né? Querem matar e às vezes não só matar simbolicamente, como é notícia do jornal hoje, nos Estados Unidos, um cara invadiu uma redação, imagina se a moda pega, invadiu uma redação, matou 5. Né? Quer dizer, então tem muito isso, né? Você conversa com pessoas e acham que, por exemplo, no Rio, tem gente que acha que essa violência é a imprensa que está fazendo. Eu dizia, cara, que bom que fosse, porque aí você resolvia. Né? Brasília também. Não, exatamente, quer dizer, a coisa, né, do veículo, né, a coisa veiculada, a culpa é de quem veicula, né, e não da, enfim, isso aí, né, hoje mas por que a imprensa se dedica tanto a isso no Rio de Janeiro, onde você tem a violência do seu lado ali, tem muita gente que acha, amigos meus, né, que acha que não, a imprensa exagera, porque a imprensa de São Paulo não faz isso, a imprensa de Brasília, a imprensa. Quer dizer, eu digo, seria muito fácil resolver, se fosse assim, né? Porque você resolvia o problema da imprensa, né? Estava resolvido, e não é, cara, não é. Tudo bem, a gente pode amplificar um pouco, você pode, né, ter, mas não dá para, antes fosse invenção da imprensa, isso tudo está acontecendo hoje no país. Então, tem muito isso, né, essa síndrome da má notícia. Eu achei que, assim, se você, né, quer dizer, resolve o problema da imprensa, você resolve o problema do país, né? Olá, boa tarde. Boa tarde. Sueni, muito prazer em conhecer você, sua história.
Eu me chamo Islânia, eu sou lá do Amazonas, de Manaus. Vou até lhe convidar para comer um peixe assado, para ver se passa o seu trauma de lá. Né? Depois o senhor se acostuma com a nossa cidade. Então, eu estou com poucos anos de formada, mas já acompanho o jornalismo há uns 15 anos, desde menina. Né? E lá na minha terra, o jornalismo investigativo ainda está caminhando. Né? Muitos jornalistas têm medo de fazer denúncia, tem muita pauta, muita. E, inclusive, na época que eu fiz estágio, eu tentei hoje de manhã até contei essa história num outro evento que eu estava, que eu fui fazer uma sugestão de pauta, eu estava concorrendo a uma vaga para ser produtora, e eu fiz uma sugestão de pauta que era para fazer uma denúncia, fazer uma investigação do tráfico de drogas no meu bairro, numa feira, né, numa feira onde os feirantes, quando terminavam de vender seus produtos, iam usar drogas e chamavam até crianças para isso. Né. Então, eu estava concorrendo à vaga, estágio. A diretora de redação falou que eu não passaria porque aquela pauta era inviável ali no Amazonas. Eu fiquei muito triste. Voltei para casa, sabe, meio arrasada. E assim, a minha pergunta, na verdade, é sobre o jornal O Sol. Eu conheci na faculdade, assisti o documentário, muito bonito, e eu vi na sua biografia que o senhor foi editor do jornal O Sol, né? Eu tenho assim como grande referência para mim, como jornalista, essa história desse jornal. Eu queria lhe perguntar qual foram as maiores dificuldades que o senhor teve nessa época do jornal O Sol e quais foram as conquistas que tiveram também para a classe dos jornalistas que o senhor guarda com o senhor para contar para a gente. Olha, eu sou muito boca-em-roto, né? Eu não guardo muita história, não. Você está vendo aqui, né? Não tem muita coisa para contar que eu não tenha, enfim, algum dia contado. Nessa experiência do Sol foi uma experiência alternativa. Era um momento, né? Quer dizer, um momento de censura, enfim, de muita dificuldade. Então, todas as tentativas, alguns, e aí tem uma coisa irônica, né? Que era coisa ao contrário, né? O resultado ao contrário. Por exemplo, o Pasquim, né? Que foi um dos jornais alternativos, né? Mais famoso e tal. O Pasquim só passou naquele momento, foi em 69, porque era, sabe, a censura achava que era uma coisa engraçada, era um jornal de... Né, a começar pelo título, Pasquim sempre foi o quê? O pior jornal chama Pasquim e tal. E era engraçado, né? Então era muito engraçado, era um pouco isso. Quando eles começaram a descobrir que tinha uma componente ali, né, de protesto, né, de crítica, né? Aí realmente a censura apertou, foram presos vários, né, Ziraldo, Milor e tal. Mas a imprensa alternativa tem um papel muito bom, inclusive assim, de importante, né, como o caso do Sol, de ser uma alternativa, vou chamar a imprensa alternativa. São uma possibilidade de você fazer, né, de romper a censura. Né. Eu disse ontem uma coisa que saiu hoje até no jornal, que eu acho que fez fake news equivalente ao que foi a censura naquela época. Eu acho que, sob certos aspectos, é pior. Porque a censura, aquilo você sabia de onde vinha, para onde vinha, tinha corpo, sabe, a censura, né, do governo militar, né, que aplicava as sanções, fazia isso. E hoje, quer dizer, a fake news é um pouco, enfim, né, uma coisa que não tem muito nome, corpo. Né, e eu acho que o mal que faz é mais nocivo até do que... É como se defender né, até começar pela própria expressão, né, que é uma contradição em termos, né, que se é fake, não é news. Né, e, de certa maneira, também pelo seguinte, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump usa o nome fake news contra a imprensa, séria, a imprensa, né, profissional e tal. Quer dizer, então, hoje eu acho que um dos problemas mais sérios tem aí, né? O Fux já disse isso, hoje deve ter dito aqui, queria falar sobre eleições, ele está morrendo de medo, ele disse que, olha, isso pode ser uma coisa, pode inviabilizar a eleição, essa coisa, né, da fake news. E é muito difícil de você trabalhar contra isso, porque hoje você tem uma dimensão que você não tinha antes. Né? Quer dizer, fake news, o que é? O boato da minha época, da minha juventude, é o boato, né? Mentira. Mas hoje você tem a internet. Você tem as redes sociais, quer dizer, que amplificam cada boato, né, cada coisa, de uma forma que é quase que irresistível. Quer dizer, é muito difícil você dizer para a pessoa que trabalha com você, como a minha secretária doméstica lá, maravilhosa, que enfim, lê tudo na internet, que chega a descobrir que, imagina, que lá na Baixada Fluminense eles estão sequestrando crianças e tal,
para tirar os órgãos, está dentro para vender. Quer dizer, uma história assim. E eu disse, mas, Vera, isso é claro que isso é mentira. Não, como? Eu vi isso escrito, isso eu vi no meu celular, está entendendo? Então, é um pouco, né, de você lutar contra isso. Eu sei que a gente está vivendo esse momento, e nesse ano, né, de eleições, né, isso vai ser muito. Do Fux não é. Ele é uma pessoa séria, é um ministro, né, preocupado com isso, achando que vai ser um momento assim, muito difícil, que você pode até ter eleições anuladas e tal. Não, e o Sol, quer dizer, nessa época você tinha, né, o Sol, tinha, né, o Sol era uma aventura até menor, porque éramos nós assim um pouco, né, não teve o sucesso, por exemplo, que teve o Pasquim, nem que teve a Opinião, que foi outro jornal alternativo. Foi uma coisa mais assim estudantil, sabe, de colégio e tal. Mas foi legal, foi muito bom. Eu acho que melhor para quem fez, porque era a sensação que você estava fazendo, você estava driblando a censura, né? Você tinha muito isso. O dia que você botava, por exemplo, na revista, a palavra tortura, mesmo que não fosse para aqui, fosse para Portugal, fosse para a Espanha, você saía, né, com os aliviados, diziam, não, eu hoje botei a palavra tortura, que está proibida na imprensa, eu consegui fazer isso. Tal. Então, você tinha, né, esses caras. E o Sol foi um pouco isso, sabe? Foi para a gente, para Ana Ruda, para Carpô, enfim, foi um pouco essa tentativa de você ludibriar a censura, né? A gente conseguiu fazer isso menos do que achavam. Nós vamos nos encaminhando para o final. Tem mais uma pergunta? Para não abusar muito do entrevistado? Não, eu que estou abusando de todo mundo. Ok. Meu nome é Sérgio, eu sou do Alboré e faço parte da equipe de professores e profissionais que vem coordenando já há quase 10 anos essa redação, laboratório que cobre as mesas todas aqui do Congresso. Grande Serjão, né? Hoje quem coordena a redação é o professor Ronald Sclave, que há 2 anos atrás, ele é professor de jornalismo, e sacou junto com seus alunos, uma delas chama-se Caroline, que você e o Vlado, você era 6 anos mais velho que o Vlado, tivesse vivo, o Vlado faria anos antes de ontem, dia 27 de junho, 81. E vocês formaram uma dupla importante no início da década de 70, desenvolvendo a área de cultura da revista Visão, que era uma revista quinzenal, não era uma tiragem espetacular, mas era muito influente. Uhum. Essa revista, simplesmente, ela acabou antes da digitalização, as coleções sumiram, e a única esperança que se tinha era que você tivesse essa coleção em casa. Mas você também não tinha. Não tem nada. E o Vlado, todo mundo, Vlado. Mas quem é o Vlado do ponto de vista jornalístico? O Vlado, na cultura, não teve tempo. Na BBC de Londres, o que era? No Estadão, era um repórter início de carreira. Então, o Vlado ficou para a história como um mártir, um símbolo, um catalisador do que foi o início do fim da ditadura, mas como jornalista mesmo, o Vlado pode servir de exemplo para os jornalistas, para os jovens de hoje. Ele morreu com 38. O Ronald Sclave e mais seus alunos foram atrás de um desafio que era descobrir exatamente onde é que estava esse material jornalístico que você e o Vlado produziram ao longo de 5 anos, não é isso? É de 70... aí foi... A 75? 75, porque a reportagem foi 74, aquela, enfim. Assim se passaram 10 anos, né? Então, portanto, nós estamos falando aí do ato 5 até a morte do Vlado, o início do fim. Exatamente o período mais complicado, vocês estão na revista Visão, desenvolvendo a área de cultura. E aí se produziram matérias que são absolutamente referência para quem era jovem na época, como era o meu caso, foram grandes reportagens. Nós estamos falando de jornalismo investigativo, ali temos exemplos de matérias que se desenvolveram ao longo de meses, consultando dezenas de fontes, produzindo materiais de referência para a luta política e cultural do país. Pois bem, afinal, esse trabalho iniciado pelo Ronald envolveu outros profissionais do projeto Repórter do Futuro e nós acabamos descobrindo que essa coleção existe. Ela está inteira na hemeroteca da Biblioteca Mário de Andrade. Que maravilha. E essa semana foi aprovado o projeto Rumos. Haverá uma ocupação, 10 de dezembro, que é o dia da Declaração dos Direitos Humanos, 70 anos, no Itaú Cultural, sobre o Vlado. E aí era um dos esforços, daqui até dezembro, que a gente viesse a trazer para os
que querem ser jornalistas hoje, tomar vocês como material de referência, esta obra, quer dizer, não é apenas os nomes. Você está aqui, está vivo, podendo se defender. O Vlado não. Vocês deixaram uma obra que simplesmente ficou escondida. Então, talvez desafiar aqui o Google, o Facebook, todos estão patrocinando aqui, para ver se juntam e a gente consegue digitalizar e colocar isso à disposição até dezembro. Ah, legal. O que você acha disso? Ah, eu acho, olha, fundamental. Porque o que vocês fizeram? Né, o que era esse material que vocês fizeram? Tem realmente significado? Recuperar essas grandes matérias que vocês fizeram na época? Eu acho que tem. Eu falar, fica parecendo cabotinismo e tal, porque eu participei disso, mas o mérito é do Vlado. O Vlado é o seguinte, mas o Vlado não escrevia, o Vlado... Não, o Vlado sabia mandar escrever como ninguém, entendendo? O Vlado tinha uma careca parecida com a minha. Quando ele chegava ali, essa matéria, ficava assim, você já sabe que isso não é nada disso. E ele tinha ficava a maior vontade para dizer, olha, essa matéria não é nada disso, tem que fazer assim, assim, assim. Ele fazia isso com o Otto Maria Carpo. Otto Maria Carpo era nosso colaborador, um grande intelectual, né, austríaco, veio para uma figura assim, impossível de você fazer a restrição. E ele mandava o Otto Maria Carpo reescrever a matéria. O Vlado era assim, mas sem nenhuma maldade, sem nenhuma sacanagem, mas era aquela coisa, ele ficava assim, coisa, mas não é isso não. Entendeu? Então, ele um dia resolveu fazer, quando os 10 anos, né, do golpe, em 1974, um balanço, né, sobre, enfim, a cultura no Brasil. Não era só um número especial da revista Visão, que era uma revista de economia, enfim, tal. E então tinha 3 partes: cultura, economia e política, né? Então se dizia o seguinte, que era direita em economia, era liberal em política e era de esquerda em cultura, entendeu? E eu era, como dizia, eu era daqui do chefe da sucursal aqui, da redação. E o chefe da sucursal, Jorge Leão Teixeira, dizia que eu era o setorista do Vlado, porque o Vlado, tudo acontecia no Rio de Janeiro, e o Vlado me botava para trabalhar, quer dizer, ele botava, eu fazia todas as matérias para o Vlado. Então, eu não trabalhava para a matriz, trabalhava para o Vlado e tal. E era muito amigo, amicíssimo, ficava na casa dele, ficava aqui. E aí ele bolou essa matéria, que era fazer um balanço da cultura em 1974. O resultado disso foi o seguinte, para resumir, é que eu entrevistei alguns intelectuais aqui sobre isso, né? Aí surgiu a expressão, que enfim é minha até, do vazio cultural, né? Por que a cultura estava, E um dos entrevistados seria o Glauber, meu querido amigo Glauber Rocha, que estava na Itália. E eu mandei um questionário para ele, com mais 12, 13 perguntas e tal, e fomos ouvindo o Antônio Cândido, o Zé Celso Martins, todos os intelectuais e tal. E no dia do fechamento, ou na véspera, acho que foi na véspera, chega uma carta do Glauber com uma página, uma lauda, e as 12 ou 13 perguntas, nada, não tinha resposta nenhuma sobre isso. Nada. E aí dizia o seguinte, aí fazia aquelas coisas, dizia coisa aparentemente absurda, louca, né, porque ele é tido como louco, né, o Glauber, que aí dizia coisas como essa, né, que o Fernando Henrique Cardoso não errou o Flynn, que o Chico Buarque, não sei o quê, e que o Golbery, do Souza e Silva Golbery, era um dos artífices, né, da ditadura, era um intelectual da ditadura, que o Golbery era o gênio da raça. Né, enfim, aquilo... E eu falei, o que eu vou fazer com isso? Eu liguei para o Vlado, olha, imagina... O Vlado falou, joga fora e arranja outro, aí ele se vira e tal. E eu fiquei com aquilo, porque terminava com a escrita à mão assim, Publique-se. Aí eu liguei para o Cacá Diegues, meu amigo eu tinha estado com o Glauber. Tentei entrar com ele já não estava mais em Roma, tá, enfim, não consegui. Porque eu ia dizer, Glauber, você está maluco? Aí eu falei, Cacá, eu recebi essa carta, estou nessa situação, o que eu faço? O que você acha que eu devo fazer? Eu falei, não sei, mas é o que ele está pensando. Eu conversei com ele, ele tinha chegado, né? É exatamente o que ele está... E aí eu falei, fiquei, imagina, aquilo pegando fogo na minha mão, e acabei publicando por causa do Publique-se. Né? Falei, eu tenho, né, como álibi isso aqui, um dia eu vou dizer, olha, ele mandou publicar. Aconteceu o que todo mundo sabia que ia acontecer, ele foi realmente crucificado, não só aqui. Acusado de que, né, ele estava estava negociando a vinda dele, porque ele estava, né, mais ou menos exilado, não estava podendo vir, e que ele tinha se vendido, a prova era isso, tal. E aí, eu fui em abril de 74, quer dizer,
eu fui mandado para cobrir a Revolução dos Cravos. E lá estava o Glauber, foi se encontrar comigo lá. E aí confirmou que ele tinha sido realmente trucidado, sabe, pelos amigos dele, pessoal do cinema, então, pelo enfim, todo o meio internacional cinematográfico, né, estava dizendo a mesma coisa dele, que ele, né, tinha se vendido ao... Bom, mas ele argumentava o seguinte, porque a igreja tinha fracassado na resistência dentro da ditadura, que, enfim, todo mundo ali estava, né, os operários, o Partido Comunista, quer dizer, ninguém tinha conseguido. E que ele achava, e depois ficou vendo que o Darcy Ribeiro também achava isso, que a única saída eram os próprios militares. Quer dizer, só eles podiam, né, enfim, derrotar a ditadura e tal. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Essas coisas assim. Eu sei que aí ele foi se encontrar comigo lá em Portugal, né, na Revolução dos Cravos e tal, e aí ficava assim, né, viu, eu não disse, porque era a Revolução dos Capitães, né? Então ele achava que ia acontecer exatamente aquilo, e ele tinha razão e tal, tal. Então, quer dizer, esse número, né, bolado pelo Vlado, né, e que eu colaborei, ficou com marca, né? Foi um marco daquela época, todo mundo até hoje fala, né, disso e tal. E ele realmente foi um grande, ele foi morto porque era comunista, ele realmente foi um cara que eu aprendi com ele o seguinte, a não instrumentalizar a profissão, tá entendendo? Ele que era realmente do Partido Comunista, mas ele nunca deixou de ser jornalista, ele nunca colocou, isso foi realmente a grande sacanagem que faziam com ele, mataram já o lado por isso, e ele nunca botou, tá entendendo, o jornalismo a serviço da ideologia dele. Não, a mim não, porque não sei, nunca me fizeram essa pergunta, não. Sérgio, eu sei que eu vou fazer, porque eu ia fazer a biografia do Glauber, né? Quer dizer, não fiz porque ele morreu, enfim, antes e tal. E fomos muito amigos, enfim, acompanhei a história dele toda. Mas é a Ava, né, filha que eu conheci, enfim, garotinha, filha dele, né, ou o Érico, o filho, a Paloma, né, para a família dele, de alguma maneira, que é quem pode fazer isso, tá entendendo? Eu tenho essa carta até hoje, eu acho que ainda tem, né, velho? Mas o vazio cultural. Não, o vazio cultural é minha, porque eu acho que não sei se a empresa. Depois. Se depender de mim, é evidente que eu dou, mas eu não sei se tem que pedir a empresa, né, no caso. Eu vou citar, né? Não, claro. Tá. Andréa, desculpa, Andréa. Eu falei. O Paulo não me deixa mentir, está aqui presente. O Zuenir sempre foi, acho que, a principal referência no jornalismo para mim. E eu tive muita sorte, muito privilégio de conviver com você. Eu chamo de você porque o Zuenir é isso, é como se fosse... Posso falar amigo? Posso falar que você é meu amigo? Olha, vou botar no currículo. Eu vou falar mais do que isso, tá entendendo? Andréa Sadi, jornalista, amiga do Zuenir. Não, vou falar, você sabe muito bem que a gente já tentou, Mary e eu, adotar, né, a Andréa. Tentar, mas não conseguimos até hoje. Queriam levar a Andréa para casa. Nós dois queríamos. E André, eu vou dizer uma coisa que eu tenho aprendido muito com vocês, com essa nova geração, tá entendendo? Você não imagina, porque, por exemplo, eu sou de uma época em que a televisão, por exemplo, quando ia um jornalista de jornal para a televisão, você dizia, coitado, a gente chamava a repórter de recortagem, porque a imprensa, quer dizer, o jornalismo na televisão recortava os jornais. Hoje a gente dá suíte, né, do que sai na televisão. Sim. Naquela época, realmente, isso se deve, pelo menos, a 3 grandes profissionais, um Armando Nogueira, Alice Maria e Luiz Edgar de Andrade, né, que eu acho que deram, sabe, dignidade ao jornalismo, né, isso há não sei quantos anos atrás, no jornalismo televisivo, né, porque era assim, era subalterno, era, enfim, recortagem, porque ficava recortando o que se fazia na imprensa escrita e tal. E hoje, né, é uma referência, eu acho que para toda a categoria, né, de imprensa, o trabalho de vocês. Entendeu? Eu queria, e aí o Zuenir, nessa convivência pessoal, a gente tinha um amigo em comum, que é o Jorge Bastos Moreno, que morreu no ano passado, e eu me lembro que
o Moreno tinha muito essa coisa do culto aos artistas, né? Ele sempre brincava com a gente, vem a Mariana Ximenes aqui, a gente, tá bom, né? Eu e o Paulo, a gente vai fazer outra coisa hoje, aí chamava os artistas, ele, hoje o Zuenir Ventura vem aqui. Eu falei, que horas é? A gente vai. E aí eu me lembro que a gente sentou na mesa com o Zuenir e com a Mary, e o Zuenir começou a contar histórias fantásticas, como essa do Hélio e da soltura pela amizade com o Nelson Rodrigues. Eu lembro que ele virou para mim, brincou assim uma hora e falou, Andréa, você lê aquilo tudo que você fala na televisão? Porque não é possível, a sua memória é muito boa, tem um TP ali. Sua memória... Aí eu lembro que eu brinquei de volta com ele assim, falei, não, Zuenir, a minha memória é boa mesmo, tal, não tem, né? Também, né? Aos 30 anos, vamos ver daqui a um tempo. Ele falou, não, sua memória é fantástica. Aí eu lembro que eu brinquei de volta assim, então tá bom, a gente faz o seguinte, eu te dou minha memória e você me deixa ser você. E aquilo foi uma das noites mais prazerosas da minha vida, e a gente desenvolveu uma relação dali para frente, e eu tenho muita sorte de ter essa relação. Então, nós obrigada. Também, sabe, muito obrigado a você. Eu só queria acrescentar ao trabalho da Visão, o trabalho do JB na área cultural, a minha origem é jornalismo cultural, então aquilo também é um marco para a história e estabelecer um padrão que é o jornalismo cultural, que todos os jornalistas que vieram depois só tem que se puxar, e o responsável está aqui com a gente. Muito obrigada por Não, mais responsável, isso é Mary, que trabalhava no famoso Caderno B. Elas meninas do Caderno B. Não, olha, foi muito legal. São 2 dias, ontem e hoje, sim. Sabe, que eu saio daqui, enfim. Eu ontem estava muito tenso, hoje já vi mais coisa, porque eu sei que a Andréia e a Cláudia iam me poupar um pouco de perguntas difíceis. Tá entendendo? Então, foi muito mais... 13º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage.